Boa noite. Boa noite. Agora Boa foi. noite, pessoal. Agora foi. Boa noite, Antônio. Tudo Tô bem? só, Pode me tô só chamar de aguardando. Tonico. Como? Pode me chamar de Tonico, tá? Tonico, tá ótimo. Tá Tô bom? só aguardando aqui a doutora Alejandra. Boa Tá noite, bem. pessoal. Muito bem-vindos. Hoje, nós, hoje nossa live tá para mais. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Cardoso, mediadora das lives que acontecem semanalmente, todas as quartas ou quintas, dependendo sempre da disponibilidade dos profissionais. E hoje vamos estar aqui trazendo para vocês dois temas bem diferentes e bacana. Olá, olá Edna, boa noite Tânia. Vamos estar trazendo aqui dois temas bem bacana, né? Diferente, que é a nutrição na vida do atleta e também sobre a equipe de hóquei, sobre a grama. Tonico vai estar aqui dando uma pauta para gente. Tonico é o Antônio, né? Tonico, gerente da equipe de hóquei sobre a grama da Sociedade Germânia Carioca. Time que é Ortocenter, que a Clínica Ortocenter já patrocina há mais de 10 anos, né, Tonico? Exatamente isso. Só um minutinho. Pessoal que tá com a gente, aproveita o momento. Pode enviar as. Só um minutinho. Pode estar tirando todas as dúvidas com a gente. A gente vai estar respondendo assim que possível no chat. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cláudia. Só aguardando mesmo a doutora Alejandra Cardoso, nutricionista esportiva, para darmos início. Enquanto isso, Tonico, a gente pode estar falando aqui sobre esse projeto de responsabilidade social Sim, sim, que podemos a falar um Ortocenter pouco sobre isso. patrocina há mais de 10 anos, né? Exato. Então, eu, eu sou pai de atletas, né? Do hóquei sobre a grama. E atualmente eu estou como gerente, né, da equipe, lá da equipe de hóquei sobre a grama da Sociedade Germânia. Isso é um trabalho voluntário, eu quero deixar claro isso, né? Porque as pessoas às vezes ouvem gerente e tal, e aí já imaginam que pode ter remuneração, mas nós estamos falando de um esporte puramente amador, né? Então, não tem remuneração, todos que lá estão são voluntários, né? E eu já aproveito para agradecer a Ortocenter, que iniciou essa parceria, né, conosco em 2012. Na verdade, esse acompanhamento vem um pouquinho antes, porque o Felipe, o filho do Felipe Bastos, filho do Dr. Renato Bastos, é, iniciou no esporte também em 2007, 2008. Então, como pai, ele já vinha, né? Ele e a doutora Andréia também já vinham acompanhando, né? À distância, mas como pais, né? Então, e aí a partir de 2012 que a gente começa essa parceria e essa e desenvolver esse trabalho, né, esse projeto social, né, de responsabilidade social da Ortocenter. Assim, para nós foi muito bom, porque o hockey aqui no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, a gente agrega pessoas de diversas condições sociais, entendeu? Então, é um esporte que é caro, né? Então, e, e a gente precisa de suporte para poder inserir, né, os jovens, né, as crianças e os jovens no esporte, por ser um esporte caro, então a gente tem que ter sempre uma parceria. Na sociedade germânia, essa parceria sempre foi dos pais, né? Então, os pais que têm um pouquinho mais de condição sempre dão suporte, né, para aqueles atletas que não têm. Então, dito isso, é importante falar que o esporte no Brasil, o hóquei, na verdade, ele é um esporte olímpico desde 1908, e ele, assim, a origem dele tem algumas histórias aí que dizem que já se jogava esse esporte é, há 4.000 anos antes de Cristo, tem algumas histórias aí,
mas não tem nada confirmado. Mas ele realmente veio a ser jogado mesmo na Inglaterra e acho que nos meados do século XVIII. Então, a partir dali, a Inglaterra, o desenvolvimento, né, e a sua expansão, ela foi levando o esporte para outros países, em especial para a Índia e para o Paquistão, onde é um esporte de massa, de muita gente participando. Então, com isso, o hóquei cresceu mais para, né, lá, porque o contingente de pessoas é muito maior e assim, foi mais facilmente conquistado, né, pelas outras pessoas, né, pelas pessoas que lá estavam. No Brasil, ele é muito mais recente, entendeu? Então, é um esporte que a gente tem relatos que ele deve ter começado aqui no Brasil, eu acho que em 45, algo assim, entendeu? Em São Paulo. Na verdade, a gente tem dois relatos aí, que começaram, os ingleses vieram para o Brasil e holandeses teve jogo de hóquei em Niterói e Santos. Mas depois isso foi para São Paulo. Então aí o hóquei começa em São Paulo e, e depois vem para o Rio. E aqui no Rio, a Sociedade Germânia, que foi o clube que acolheu o esporte, começa aí em 1976 e daí as coisas vão desenvolvendo lá na Sociedade Germânia. Mas assim, é um esporte muito pequeno no Brasil ainda, entendeu? É bem diferente de outros países aí que a gente tem informações. Mais próximo aí a terra da Alejandra. Alejandra, boa noite. Prazer Boa poder Boa noite, dividir esse noite, doutora espaço com Alejandra. você. gente. Eu não sei se meu som tá Desculpa a bom. demora, Acho que gente. tá baixo. Não, tá bom? Tá legal? Eu tô Então, escutando bem. eu também estou escutando bem. Então, eu estava Boa falando noite, pessoal. Doutora Alejandra acabou de entrar. Doutora Alejandra é nutricionista esportiva que faz parte do corpo clínico da OrtoCenter. Então, estamos aqui. Boa noite, doutora. É uma honra tê-los aqui na nossa live hoje. E hoje vamos estar falando, né? Inclusive, já damos início aqui, né? Eu e Tonico, estamos com dois temas bem importantes, bem diferentes, né? Bem bacanas e bem diferentes de costume que temos sempre aqui, semanalmente, que é sobre a importância, né, da nutrição na vida do atleta. E também estávamos falando sobre a equipe de hóquei, sobre a grama. E eu queria aproveitar, a doutora Alejandra acabou de entrar, né? Nós queríamos saber, doutora, assim, o que é a nutrição esportiva? Tá, ok. Primeiramente, boa noite para todos. Boa noite, Tonico, meu amigo querido também. A gente compartilha o mesmo amor pelo esporte, infelizmente, porque a gente sofre pra caramba. Mas, primeiro para falar um pouquinho com o que o Tonico estava falando, na Argentina é um esporte bem popular, bem forte, há muitos anos. E aqui no Brasil ainda está crescendo aos poucos, né? Mas sempre lutando aqui para tentar melhorar isso. Eu ainda sou jogadora de hóquei também, então estou envolvida nas duas áreas. É uma paixão, né? Uma paixão que a gente não pode deixar assim de um dia para o outro. Mas, enquanto à nutrição esportiva, obviamente a nutrição esportiva tem tudo a ver, né, com qualquer disciplina. E, gente, desculpa. Meus gatos estão brigando aqui. Um segundo. Olá, Felipe. Ai, meu Deus. E salve, Quase... Alejandro e Tonico. Então, a nutrição esportiva é uma área da nutrição bem específica, né? Que ajuda o atleta para melhorar sua performance. Por quê? Porque o atleta tem... A briga tá feia aí com os gatinhos. Agora foi. Tranquei os dois gatos, desculpa. A nutrição esportiva tem objetivos bem específicos, né? Como cada atleta tem em sua disciplina. Então,
a nutrição esportiva vai focar em várias pilares, né, para melhorar a performance do atleta. Não é só alimentação para melhorar sua composição corporal, talvez, sino também para melhorar seus treinos, para melhorar su estado emocional, sua disposição, né, seu rendimento esportivo, né, um desenvolvimento e um crescimento que talvez um atleta na adolescência precisa para se desenvolver melhor, né, no futuro. Então, e para prevenir lesões também, né, não é só que a nutrição ajuda no momento, né, da alimentação, da competição, sino também após, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta explicar para os atletas, que não é apenas o que eles fazem no momento do jogo, no momento da competência, sino também após, né? A futuro. Doutora Alejandra, qual é a diferença de nutrição para nutrição esportiva? A nutrição esportiva, basicamente, ela procura melhorar a performance do atleta. A nutrição clínica vai ajudar a talvez melhorar uma doença, a melhorar o peso ou a melhorar algum tipo de deficiência que tenha a pessoa. A nutrição esportiva é bem específica para melhorar a performance do atleta e levar a ele a ter o melhor, né, prototipo de atleta segundo cada disciplina, né? E sempre focando em sua composição corporal, né? Infelizmente, as disciplinas nem sempre têm a melhor estética fisicamente, né? Diferentes esportes não precisam sempre o mesmo corpo. Cada esporte precisa um corpo diferente para atingir essa performance e melhorar a disposição do atleta e você está escutando bem? Perdão. Sim. Sim? E para aprimorar bem os objetivos do atleta, né? Então, essa é uma diferença bem específica. A nutrição esportiva não busca o lado estético da pessoa, como talvez outra pessoa que faz uma atividade física sem nenhum outro objetivo, né? Sim, perfeito, doutora. Tonico, assim, para você que é pai de 3 filhos atletas, né, que também é da equipe de hóquei. Sim, sou pai de 3, né? Agora o mais novo também já está jogando há algum tempo e já está se integrando à equipe, né? Então, para mim, assim, é um grande prazer, né, poder vê-los jogando juntos, né? E mantendo o amor pelo esporte, né? Eu não fui jogador, fui conquistado, né, pelo esporte através dos filhos, né? Então, é um pouco diferente, né, da Alejandra, de outros que estão aí na live, o Mipe, Patrick, Pedro Alan, Douglas, que são, né, da equipe e que cresceram, né, com isso e aí foram conquistados, né, pelo esporte jogando, né, praticando. Eu andei um pouco na contramão. Através dos filhos eu cheguei e me apaixonei pelo esporte e vivo o esporte aí como se fosse, né, a minha vida quase, né? Quem me conhece sabe a dedicação que eu tenho e é por puro amor. Então, para mim, estar com os filhos, né, dividindo, né, essa rotina de treinos é uma grande satisfação. Então, é isso que acontece com a gente que está envolvido. Na verdade, isso é uma realidade não só minha, né, de pai de atleta, mas a sociedade germânia, de um modo muito especial, tem vários pais que se envolveram com o esporte, né, e até hoje também compartilham dessa paixão. Eu quero saudar aqui de forma especial a Laura, né, a mãe do Dantas, né, e então ela também, junto com o marido, né, o Marco, são 2 pais que também estão começaram acompanhando o filho e agora estão nessa loucura conosco aí. E Acaba aí se envolvendo, né? Acaba se isso, envolvendo, pegando gosto também. isso, É isso, interessante, é assim, legal, é isso bacana. é uma cachaça, é o que a gente costuma dizer, porque a gente começa a fazer
um círculo de amizade, sabe? E a gente costuma dizer assim, que é uma família. A Alejandra compartilha um pouco, porque a gente, apesar de ela estar num clube diferente do nosso, mas como ela dá o suporte para os meninos, então ela também vê isso, né? E quero saudar também, aproveitar e saudar o Jonel, que está aí, que é lá de São José dos Campos, também uma Boa figura noite, Janela. que é Também da apaixonada pelo família. esporte, como nós. É também da família, apesar de estar em São José, mas ele é da família aqui do Germânia também. Mas é isso, Priscila. Esse é o Tonico, amor pelo então, como esporte. pai de 3 atletas, o que você pode dizer para a gente, né, sobre a nutrição? Sobre a nutrição na vida dos atletas? Pois é, o que eu posso dizer, assim, porque isso é muito recente para nós, tá, Priscila? Ah, sim. Isso começou a ficar mais próximo e mais assim, e a gente notar mais a importância da nutrição com a chegada da Alejandra ao Brasil, entendeu? Ela veio através, né, de um amigo em comum, e aí a gente começou né, a conhecer um pouco mais da nutrição, e aí a gente começou a ver a importância disso, né? Da mudança de hábitos, entendeu? De ter uma vida mais regrada, entendeu? Mais orientada, porque na verdade é isso que a nutrição, eu percebo isso, não que eu seja um especialista, mas vejo que é uma orientação mais direcionada para o teu objetivo, como mesmo a Alejandra comentou há pouco. Então, a gente vê que isso, o esporte nosso, apesar de ser amador, ele tem algumas características de profissionalismo, entendeu? E eu vejo que a questão da nutrição, ela se encaixa perfeitamente numa das características desse semiprofissionalismo que a gente tem dentro do hockey. Então, eu vejo essa importância assim. Agora, com o meu filho mais novo, eu vejo que ele já está buscando, já é um paciente da Alejandra, entendeu? Os outros são mais rebeldes, já tiveram, já foram embora, mas assim, entendeu? Mas eu vejo assim, que eles começam a perceber desde cedo a importância disso, A entendeu? importância. É, tá? Mas acho que E é faz toda a basicamente isso. diferença. E faz Pois toda a é, diferença, né? sim, sim. Faz, faz toda a diferença e o mais importante é, como eu trabalhei um pouquinho na Argentina com isso, né? É começar a educar desde crianças aos jogadores, né? E não é começar com uma dieta para cada um. É uma questão de um projeto de educação nutricional, de ir dando informações para eles, para quando eles cheguem ao equipe adulto, né? Eles cheguem bem, eles já cheguem com uma base, informações de tudo que um atleta precisa, né? Para conformar realmente um atleta, mesmo seja amador, que eu sei, né? Que é uma questão muito mais de muita mais determinação e precisa muita ajuda e é bem mais difícil que talvez um profissional que recebe um dinheiro e pode investir em isso. Realmente, quando eles tomam consciência da importância da nutrição para eles, é quando o caminho começa a andar e eles começam a entender tudo. Doutora, a avaliação da composição corporal é importante? É muito importante. Para a nutrição esportiva, é no Sonorte. No Sonorte, ele vai guiar, né, meu trabalho e ele vai guiar ao atleta a chegar ao estado físico, né, o prototipo de corpo, o biotipo de corpo ideal para a disciplina. Sim, então, eu, como nutricionista esportiva, eu não estou muito ligada com o peso, com a parte estética. Eu quero que o atleta seja o mais parecido, né, ao atleta ideal nessa disciplina. E como eu consigo avaliar isso? Com métodos, né, de avaliação da composição corporal. E como eu chego a esse atleta ideal, né? Como eu consigo enxergar esse atleta? Porque realmente tem muitos estudos científicos que estudam os atletas e comparam, né? Comparam os atletas de seleções com atletas de clubes e tem de todos os países, né? De todas as disciplinas. Então, podemos chegar com estudos científicos a saber qual é o biotipo ideal de corpo que precisa cada jogador
para cada disciplina e para até em equipes de quem tem vários jogadores, até em cada posição do campo que ele joga, precisa um corpo diferente. Então, isso é o que eu encaminho e vou guiando o atleta a chegar. Obviamente, é difícil, não é fácil, leva tempo, né? Por isso, muitas vezes, eu falo com os atletas que vir para o consultório não é vir uma só vez, levar o plano alimentar e não voltar nunca mais, né? Não é E acabou. Eu preciso fazer um acompanhamento, porque tudo vai mudando, né? A gente faz como treinador físico, faz uma periodização dos treinos, com a intensidade, com quantidade de treinos por semana, dependendo do momento da competição, eles planejam tudo. Eu faço a mesma coisa do lado da nutrição, acompanha, nunca pode ir separados, porque quando o treino muda, quando o momento da competição muda, eu mudo também a alimentação, nem sempre é a mesma. Então, isso também é uma questão bem importante, que é muito comum, né, que eu escuto com meus pacientes, tipo, eu fiz uma dieta que me passou fulano, e fulano não faz nem a mesma disciplina, então ele só está fazendo a dieta porque mandou um nutricionista fazer. Realmente as pessoas somos todas diferentes, temos atividades diferentes, treinos diferentes, horários diferentes, temos gostos diferentes, né? Diferente. E rotinas completamente diferentes. Exatamente, você tem que adequar a tudo isso, não é só fazer uma dieta estricta porque é atleta, né? O atleta, como experiência minha também, tem uma parte emocional muito importante, né? Quando falamos de os pilares, né, da nutrição esportiva e da performance do atleta, podemos falar da nutrição, podemos falar do treino, podemos falar do descanso, que também é uma coisa que eu falo sempre e sou muito insistente com esse tema. O descanso é tão importante como a nutrição e como o treino. E hoje em dia eu colocaria a parte psicológica, né, dentro desses pilares. Eu acho que a parte emocional do atleta tem que ser trabalhada, tem que ser treinada também, junto com o resto. Eu acho que tem muitos atletas que são muito talentosos e fazem tudo certinho, tem o corpo ideal, mas não conseguem sucesso, não conseguem o êxito por questões emocionais. Eu ia justamente até perguntar sobre isso, né? Quais são os pilares, assim, para uma boa performance, né? Então, engloba uma série desde a nutrição, alimentação, a Nutrição, mente. treino, descanso e a parte emocional, né? Hoje em dia temos outros fatores, né, que um atleta já profissional ou amador de um nível alto, né, de competição, também tem em conta que são fatores ambientais, né? Porque tanto frio como calor, como as alturas, né, podem afetar a performance do atleta. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer um combo para tentar cobrir todos esses pontos para melhorar a performance do atleta. E isso não se consegue de um dia para o outro, né? É verdade. Eu queria perguntar para o Tonico, como um dos coordenadores, né, do projeto de responsabilidade social da Horto Center, como anda a parceria com a equipe de hóquei sobre a grama? Então, Priscila, é bom, assim, eu vou fazer um rápido histórico disso, porque é importante até para a gente fazer uma menção assim, muito especial, né, a quem deu início a tudo isso, que foi o professor Leonardo Lemos, que é o coordenador disso tudo e quem botou fogo em tudo isso, né? Então isso foi em 2012, né? A equipe de hóquei sobre a grama da Sociedade Germânia não tinha mais, assim, tinha pouquíssimos atletas, né? Ele falou que a gente não ia mais jogar, que ia ser difícil tocar o projeto, né? E aí ele falou, pô, você está com disposição para encarar essa renovação e a gente reconstruir do zero, né? Aí eu falei, sempre fui
movido a desafios, vamos encarar essa. Então, em 2012, a gente começa um planejamento, né, para 5 anos, né? Então, assim, 5 anos a gente começar a ter, a turma que a gente tinha, né? A gente fez um planejamento para, a partir de 5 anos, a gente começar a ter acesso a pódio, entendeu? A nível nacional, etc. Claro que as coisas andaram um pouco melhor do que a gente imaginou, né? Assim, com muito esforço, entendeu? E a integração da OrtoCenter nesse processo foi fundamental, né? Porque a gente começou a ter esse suporte, né? Da OrtoCenter, do Dr. Renato, Andréia, se envolvendo como pais e depois como, né, profissionais, né? E abrindo o espaço dentro da clínica para nós. Então, isso foi transcorrendo de uma forma melhor do que nós esperávamos, né? Então, com 3 anos, nós já chegamos ao pódio. Fomos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Adulto, né? Depois, 2016, campeões brasileiros, né? Então, 2017, vice-campeões. Então, o nosso prazo abreviou muito em função da parceria e do empenho, né, da turma que estava ali. Principalmente os pais, né? Reforço mais uma vez que foram importantes no processo. Então, assim, hoje em dia, essa parceria, ela cresceu e foi nos dando mais suporte para a gente conseguir resultados também na base, entendeu? Com os menores, sub-15, 18, né? Então, isso tudo foi muito importante, Priscila, porque a gente tem uma retaguarda e tem ali atrás, né, aquele suporte que muitas vezes não aparece lá no campo, no campeonato, mas a gente sabe que pode, sabe, socorrer na hora, né, de uma lesão, né, de um acidente. E assim, eu abro mais uma vez o espaço, porque assim, o doutor Renato acompanhou alguns campeonatos conosco. E assim, a gente sempre tinha uma mala de primeiros socorros que era fundamental para tudo. Eu lembro assim de um episódio, a gente foi jogar em Mesquita, aqui na Baixada, né, um campeonato carioca, se não me engano, e tal, e um atleta nosso sofreu um acidente. E assim, tinha que socorrer na hora. O doutor Renato não teve dúvida, foi lá, fez a sutura, entendeu? Foi assim, ficou todo mundo espantado, né? Porque o doutor Renato, você conhece também, sabe que é aquele cara que bota a mão na massa e vamos fazer agora. Então, assim, a gente só abrir esse espaço. Então, então, assim, para nós foi muito importante e é importante. Eu também quero lembrar que tem uma parceria que a gente não menciona, mas eu quero também fazer uma menção muito especial ao Egídio, que é um fisioterapeuta, que é um grande parceiro nosso, sabe? Recupera, tá ali, toda hora que os meninos precisam, eles ligam, o Egídio está disponível, ele já esteve conosco à beira do campo, hoje, pelos inúmeros compromissos que ele tem, ele já não vem, não está nos campeonatos com a gente, mas eu queria também agradecer por toda a ajuda que o Egídio sempre nos deu. Então, assim, resumindo, a parceria, né, dessa responsabilidade social e desse apoio tem sido fundamental para o desenvolvimento do esporte, né, para o crescimento, né, das nossas conquistas aqui na Sociedade Germânia, e eu acho não, tenho certeza que só vai melhorar, tá? Bacana, bacana. Vamos lá, pessoal. Felipe, Egídio campeão em 2009. Doutora, eu queria perguntar em relação à suplementação, assim, os blogueiros, né, da moda que dão dicas sobre nutrição e suplementação, o que poderia dizer sobre isso? Né? O verdadeiro modismo, né, que a gente vê muito nas redes sociais. A princípio, falar que os nutricionistas somos os únicos profissionais habilitados para dar prescrições de suplementos, né? Isso como uma questão ética e muito necessária de falar, né, para todo mundo. Mas depois, com o grande avanço, a grande repercussão que tem as mídias sociais, se voltou um pouco mais uma questão de dicas de pessoas que experimentaram e talvez se deram bem com algum suplemento ou alguma dieta específica, né? Sinceramente, eu acho que
Isso é uma coisa que temos que cuidar muito, temos que ser muito, os profissionais da saúde, temos que ser muito ciumentos de nossos conhecimentos e de tudo que a gente estudou para fazer o que a gente faz e começar a entender de que um suplemento é basicamente isso, um suplemento, uma coisa que suple, uma coisa que não consiga ser aportada pela alimentação, no caso do suplemento, e para mim não é necessário. Não é, vamos falar assim, falei errado. Nem sempre é necessário, né? Eu sempre vou botar como uma prioridade a alimentação, sim, para depois, né, se é preciso, dar um suplemento. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas saem dos consultórios, da academia, com um monte de suplementos, né? Gastando um monte de grana nisso, sem ter realmente um planejamento da suplementação. E também com muitos suplementos que têm pesquisas científicas, comprovação científica que não funcionam. Que foram suplementos da moda, que foram suplementos que estão na promoção e as pessoas levam como para sumar um pouquinho mais. E assim, eu explico para meus pacientes, você quer tomar? É com você. Eu não recomendo porque para mim não, nem vai beneficiar, nem talvez vai ser uma coisa ruim para você, mas vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, Então que a senhora não é favorável. Não acha olha, favorável, né? eu acho favorável em determinadas situações, em determinadas pessoas e não em todo mundo. Não é uma coisa que tem que dar para todo mundo. Eu começo, a princípio, dando muita importância na alimentação para depois talvez adicionar um suplemento. Mas eu não encontro um sentido de dar suplementos se a pessoa não está alimentando bem. Para que o suplemento funcione realmente como deveria funcionar, você tem que alimentar, porque o suplemento vai suprir só uma coisa que você não consegue comer. Mas se você se alimenta mal e você acha que vai tomando um suplemento, vai melhorar ou vai ter resultados, é aí que a combinação não bate. Mas assim, doutora, me corrija até se eu estiver errada, né? Porque no meio que a gente está, Instagram agora, internet, né? A comunicação fica bem ampla, então assim, as pessoas têm acesso a uma série de informações. Então as Uhum. pessoas começam a ver, né, aquilo e saem comprando, né, os suplementos, achando que vai fazer tal efeito, mas na verdade tem todo um acompanhamento, né? Você tem que ter um acompanhamento com o nutricionista para saber realmente qual é a pretensão da pessoa ali naquele momento para associar com uma alimentação. É o que a senhora está falando, né? As pessoas saem comprando suplemento, mas, enfim, às vezes não está resolvendo e pode estar até piorando, pode estar regredindo, pode estar surgindo um efeito totalmente ao contrário, né? As pessoas saem comprando sem saber o real motivo, né? A consequência que pode trazer e não dando a importância a uma alimentação que, na verdade, é a real que vai ajudar, né? É bem por Sim, aí, é mais ou menos por aí. é mais ou menos por aí. O que acontece é que realmente com os dedos de uma mão, sobram para eu indicar quais são os suplementos que realmente funcionam, né? E que nesse plano alimentar, junto com o treino, esse suplemento realmente vai dar resultados. O que acontece é que se você vai para uma loja de suplementos, você tem uma infinidade de suplementos aí. E normalmente o vendedor quer vender, né? É normal, esse é o trabalho. Então a pessoa sai da loja com um monte de suplementos que talvez, como eu falei, não vão fazer mal, mas talvez não vai dar nenhum benefício para a pessoa. Tá? Então, cuidar da suplementação é minha tarefa. E sou eu a que eu posso prescrever com critério e avaliando a alimentação da pessoa, qual suplemento tomar e qual, na verdade, não faz nenhum sentido, entendeu? Deixa eu ver aqui. A Laura Calda, está perguntando qual o alimento ideal para o pós-jogo. Pensando em uma série de jogos de dias seguidos. Pensando em uma série de jogos em dias seguidos. Qual o alimento ideal? Normalmente,
Uma alimentação pós-jogo, normalmente se precisa tanto carboidratos como proteínas, sim? Grupos de carboidratos como a princípio de rápida absorção, como é açúcar, mel, uma fructose de uma fruta, né? Pode ser a primeira opção, né? Minutos depois do jogo. Depois a gente tem que pensar, se tem um jogo o dia seguinte, tem que pensar em carregar nossos tanques de gasolina, que são os carboidratos, né? Que é o que dá energia para a gente correr, né? E basicamente viver. Então os carboidratos são nossa fonte de energia. Então a gente, se tem uma competição dia após, tem que focar nos carboidratos para recuperar e tem que focar nas proteínas para recuperar toda a parte muscular, né? A parte das proteínas seria a carne, ovo, leite, queijos, né? Então, minutos depois do jogo, uma coisa uma boa fonte de carboidratos. Depois de meia hora, uma hora do jogo, quando o atleta já tomou banho, deu uma acalmada, aí sim começar com as proteínas, né? Isso seria mais ou menos a estratégia para quando a gente tem uma competição muito atrás da outra, né? Inclusive a Laura Caldas que fez essa pergunta, ela até fez aqui, né? Se o carboidrato é realmente importante antes dos jogos, como a doutora Alejandra acabou de explicar, né? Antes e E, depois. e ela falou também que os atletas normalmente chegam com muita antecedência nos jogos e ficam um longo período em jejum. O que usar durante os jogos? Durante os jogos ou pré-jogos? Porque durante pré-jogo podem ser várias coisas, né? Dependendo todo do intervalo que tem o atleta entre que chega ao campo e o jogo. Outra coisa que, assim, eu não posso falar um alimento específico, se bem posso falar que tem que ser fonte de carboidratos, né? Para continuar enchendo esse tanque de gasolina, é que sempre antes de você incorporar um alimento novo no atleta, ele tem que provar tolerância antes do jogo, porque não dá para ele comer um alimento que talvez ele não costuma comer e passar mal antes do jogo. Então, todos os fatores são avaliados dentro da performance e do planejamento do atleta, né? Essas são coisas que a gente sempre tem que ficar de olho, porque não adianta passar mal. Inclusive ela perguntou aqui também se a banana realmente faz efeito durante os jogos. Faz efeito, tem potássio para as câimbras, também tem pessoas, por isso eu repito, né? Tem pessoas que ficam enjoadas comendo banana muito próximo do jogo. Eu, por exemplo, posso estar comendo uma banana, entrar a jogar e para mim está tudo bem. Então, isso que eu falo de provar tolerância, que cada pessoa tem coisas particulares que ele precisa provar antes do jogo. Né? Antes do jogo eu falo, tipo, no dia da competição, antes. E se tratando de uma atividade sem ser jogo, né? Uma atividade normal, uma rotina em Uhum. academia, um treinamento funcional, a banana é ideal antes ou após? Eu colocaria a banana antes, porque é uma fonte de energia e porque em uma pessoa que faz um treino funcional de uma hora, que não tem uma exigência física tão grande como um atleta, pode ter tempo para se recuperar e comer outros alimentos após da atividade, né? Então, eu daria prioridade aos carboidratos antes do treino e colocaria as proteínas como prioridade depois. Mas, na verdade, também os carboidratos têm que estar ao longo do dia, né? Não adianta comer carboidratos apenas antes do São treino. ali Os naquele momento. carboidratos, exatamente, os carboidratos são nossa fonte de energia. Nós precisamos de carboidratos para piscar um olho. Então, essa é uma coisa que a gente tem muito medo dos carboidratos. E eu acho que isso é uma coisa importante também de falar. Os carboidratos são bons. Tem que querer os carboidratos, tem que saber que dentro da dieta o carboidrato tem que estar. Ninguém pode viver sem carboidratos. Isso é uma coisa que temos que tirar de nossas ideias de vou cortar os carboidratos para emagrecer, vou cortar os carboidratos para queimar gordura e criar músculo. Não precisa. Temos que ter uma dieta equilibrada. Doutora, assim, e enquanto a recuperação muscular, a nutrição é importante?
Exatamente, tanto como para a parte da competência e o treino, para se recuperar também é muito importante. E como eu falei a princípio, para prevenir lesões também. Então, toda essa parte pode ser abordada desde a parte da alimentação, junto com suplementos. Tudo depende do atleta, dos treinos. Tem, para você entender, tem atletas que têm dupla jornada de treinos, pela manhã e pela noite. Então, tudo isso tem que ser adequado para o atleta. Tem atletas que só treinam uma vez por dia, outros que treinam 5 vezes, outros que treinam 3. Então, tudo isso é bem individualizado para cada atleta. Mas é basicamente isso. Perfeito, doutora. O pessoal está elogiando. Boa noite, pessoal. Tânia fez uma pergunta aqui também, mas eu acho que já foi até esclarecido. Os atletas são disciplinados na alimentação que a senhora prescreve? Eu acho que os Será atletas... que todos são? Nem todos, mas os atletas, como eles têm objetivos bem específicos e toda a parte da competição é muito motivante para o atleta, então talvez eles sejam um pouquinho mais focados. Mas também uma coisa que eu tento deixar também a eles um pouquinho liberados é entender que principalmente o atleta amador, ele tem uma vida atrás, né? Tem trabalho, tem que estudar, tem que fazer várias coisas durante o dia e o treino também, né? Então, realmente, somos todos seres humanos, somos todos, ninguém é perfeito. Se a gente foca a alimentação ao perfeccionismo, realmente são atletas que vão ficar muito frustrados, porque não tem como ser perfeitos na alimentação. Todos temos eventos, aniversários, né, coisas que a gente precisa participar a um nível social, né, e que às vezes podemos deixar um pouquinho de lado, mas com certeza para mim o atleta é um pouquinho mais focado por outras questões que não tem a ver com a parte de só alimentação, né. Tonico, se quiser colocar alguma observação, tá? Pode mandar Tá ver bem? aí. Não, tá tranquilo. Estou aqui aprendendo Os com transtornos. você. Oi? Estou aprendendo. Transtornos alimentares nos atletas afetam o desempenho nas competições? Com certeza, né? Com certeza, sim, mas afeta a vida toda do atleta, né? Realmente, principalmente em disciplinas que tem que bater um peso, como judô, jiu-jitsu. Eu tenho muitos pacientes na clínica que são lutadores, né? E que tem que cuidar de um peso, tem que chegar a um peso para competir em tal categoria. Realmente são atletas que a gente tem que acompanhar bem de perto, né? Porque eles precisam, acho que muita mais contenção que os outros atletas de outras disciplinas. Sua exigência com o peso é muito pesada, com o joguinho de palavras, porque realmente eles são exigidos ao máximo. E uma coisa que eu sempre falo para eles é que eu preciso que eles venham para um consultório com muita antecedência, para eu fazer um caminho devagar, para se ele precisa emagrecer e bater um peso, a gente chegue de uma forma muito leve a esse peso, tranquila, com calma, né? Porque realmente fazer dietas muito restritivas, fazer dietas ou ter, digamos, determinados métodos que claramente eu não uso nem recomendo, como se desidratar, tomar diuréticos e fazer um monte de coisas que sabemos que os atletas fazem para bater um peso, vai levar a transtornos alimentares com certeza. E uma coisa que eu vou unir com isso, que Tonico falava, é da presença da família. O atleta precisa ser acompanhado, precisa esse apoio da família, dos treinadores. Eu como nutricionista, né? Eu tenho pacientes que são lutadores de jiu-jitsu que falam que eu sou sua psicóloga, que sou sua amiga, que sou sua nutricionista, porque realmente eles precisam desse apoio. É uma coisa que
muitas vezes esses pacientes, eles lutam, né, para descer de peso e chegar a um peso que não é natural para eles, que eles têm que lutar para baixar esse peso e realmente é muito complicado e sem acompanhamento, esses atletas realmente vão a sofrer transtornos alimentares. A restrição alimentar está comprovado de que vai levar a transtornos alimentares mais na frente. O medo extremo a ganhar peso é uma coisa bem comum nos atletas desse tipo de disciplinas, né? A Laura está perguntando também em relação à bebida alcoólica. É proibido ou somente deve ser evitado durante um campeonato? Olha, nas competições que tem doping, não pode ter bebidas alcoólicas nem sangue. As bebidas alcoólicas, elas assim, eles provocam distúrbios em nossas percepções, né? Não é só uma questão de calorias, as bebidas alcoólicas atrapalham todos os nossos metabolismos. Então, eu não recomendo, claramente, mas também não está permitido. Quero só dar uma boa noite aqui, pessoal que está entrando. Tânia aqui com a gente, boa noite. Gracinda Inácio, boa noite. Edna, Beta Simões, Edna, Márcio, boa noite, pessoal. Cláudia, Luiz Horácio. Tonico que pode falar, né? Esporte, JPA, clube. Todo mundo aqui com a gente participando. Sergião. Tânia, que projeto legal. Parabéns, equipe da Horta Center. Cristiano, boa noite, Cristiano. Felipe, Débora, boa noite, pessoal. Carol, Tati, pessoal que está aqui, estamos com a doutora Alejandra, Tonico. Eu queria perguntar para o Tonico, assim, para ele falar mais em relação ao rock, porque é um esporte muito pouco conhecido, né? Não se fala, não fala-se tanto sobre hockey. Pode estar passando mais para gente, pessoal? Pois é, assim, eu posso falar um pouco mais, assim, porque, como eu falei, não fui jogador, né? Conheço de ouvir falar um pouco das histórias, né? E a gente vai acompanhando. Mas a Alejandra pode falar um pouco melhor sobre o esporte, porque ela joga desde menina, né? Desde muito nova, entendeu? Então eu acho assim que ela pode trazer algo um pouquinho com mais vivência, né? E aí pode falar um pouco mais das regras, de como é, entendeu? E assim, e a experiência que ela traz para nós da Argentina é muito importante, entendeu? Porque lá é um esporte praticamente considerado de massa, né, Alejandra? E lá hoje eu estimo que federado ele tem em torno de 120 mil pessoas, né, atletas, né? Eu acho que em torno disso, mas isso é uma realidade de gente, de atletas que estão federados, né? Mas aí tem o hóquei social, e aí que é uma outra realidade também, né? A Alejandra sabe dizer melhor do que eu. Essa semana eu recebi um convite, né, de uma associação de hóquei social lá da Argentina, né, para irmos jogar um torneio lá com eles. Para mim foi um espanto, eu nem imaginava, né, que eu podia, né, alguém passou meu contato, daqui a pouco chegou isso, eu falei, gente, como é que chegou isso? Então, assim, essa é uma outra realidade. Então, eu vou deixar um pouquinho para a Alejandra falar, porque ela fala pela vivência dela, entendeu? Como é que são as regras, né? A dimensão do campo, composição das equipes, os tempos, etc. Então, eu posso falar um pouquinho disso. É Tonico quem conhece todo mundo na Argentina, mais que eu, né? Tonico, eu falo, Tonico, ele conhece esse jogador e eu, não, Tonico, não faço ideia, mas ele conhece todo mundo. Ele é mais popular lá, todo mundo conhece a Tonico. Mas, enquanto o hockey é um esporte bem parecido ao futebol, né? Porque está conformado por 11 jogadores, um goleiro e 10 jogadores dentro do campo, né? A dinâmica e as posições, os sistemas de jogo são bem parecidos também, só que a gente tem um taco e uma bola,
né? Que tem umas questões técnicas muito. Vamos falar, é difícil, né? Não é um esporte que é uma técnica simples. Eu jogo desde criança, há 30 anos, eu jogo hóquei. Praticamente me criei, eu vi crescer o esporte na Argentina. O esporte, quando eu comecei, não era tão popular. Depois foi evoluindo. A seleção feminina ganhou um torneio importante lá, um campeonato importante. E aí como que explodiu o hóquei na Argentina e todo mundo começou a querer jogar hóquei. Eu acho que pelo menos como eu penso aqui, para mim, as Olimpíadas do Rio de Janeiro era o momento do Brasil de fazer explodir o esporte, porque foi um jogo olímpico que se jogou aqui e era o momento de todo mundo conhecer o esporte. Infelizmente não se conseguiu, mas realmente na Argentina aconteceu isso. E hoje em dia, você tem hóquei nas escolas, no colégio. Eu jogava no colégio, eu jogava no clube. Eu passava o dia inteiro jogando hóquei lá, porque tinha tempo, né? Depois, você continua na equipe adulto, né? Eu fui a morar e estudar em Córdoba, onde o nível de hóquei é muito mais forte, e continuei jogando aí até vir para o Rio, né? Agora estou aqui jogando numa equipe que se chama Carioca, e que estamos também fazendo, competindo no Campeonato Brasileiro, agora esse final de semana. Mas assim, o hóquei é bem, para concluir, é bem parecido ao futebol. Quem sabe jogar futebol, sabe se movimentar dentro do campo, obviamente tem regras, porque a bola é mais pequena, regras diferentes, né? A bola é mais pequena, você leva um elemento na mão, que é um taco, que também tem certos perigos dentro do campo, então tem certas regras que ajudam a que o esporte não seja agressivo. Não é como as pessoas às vezes quando eu comento que eu jogo hóquei, elas pensam no hóquei sobre gelo, que é um esporte bem agressivo, de contato, né? Não, o hóquei sobre grama é um pouquinho mais parecido ao futebol, pelo menos essa é a minha percepção. O campo um pouquinho menor, o gol também bastante menor que o futebol, porque a bola é mais pequena, né? Então, é uma proporção lógica. E tem uma intensidade e uma características ao nível de gastos perdão, de diferentes, como falar? De diferentes usos de carboidratos e calorias, né? Muito parecidas ao futebol. Usam um sistema aeróbico e um sistema anaeróbico, né? Para obter energia, o jogador, né? Então, o sistema energético é bem parecido ao futebol pela intensidade e pelo ritmo do jogo. Sim, à medida que o hóquei foi evoluindo também, as regras foram mudando porque o esporte se fez cada vez mais intenso e mais rápido. Então, muitas vezes os jogadores de futebol assistem um jogo de hóquei e falam: caramba, vocês correm o tempo todo, né? E é verdade, é um jogo bem dinâmico, que você não para nem um segundo, porque as regras e a tecnologia, enquanto o campo e os tacos, estão feitas para isso, para que o esporte seja cada vez mais intenso e com mais dinâmica e rapidez. Então, se alguém está interessado, curioso, pode falar com a gente, que a gente convida eles para assistir um jogo, para assistir um treino. Com o Tonico sempre estamos captando novos jogadores. Novos atletas. Ah, bacana. E é importante falar também que, diferente do futebol, o hóquei é jogado em 4 tempos de 15 minutos. Então, assim, tem um descanso entre o primeiro e o segundo quarto, né, de 2 minutos, salvo engano, né, Ale? E depois entre o segundo e o terceiro, acho que são 10, né? São 10 minutos? 10 minutos, 10 sim. minutos. Então, assim, reforçando o que a Ale falou, é um esporte de muita intensidade, né? Então, você joga tudo ali naqueles 60 minutos e, assim, é muito forte, assim, no aspecto de correr, entendeu? E, assim, é como a Ale citou, as regras todas do hóquei,
elas foram pensadas para proteger a integridade física dos atletas, entendeu? Bola acima do joelho, já assim, com muito próximo do outro, já é falta, entendeu? Um contato físico mais forte também. Então, assim, as regras, apesar de, assim, quem assiste pela primeira vez pode até se impressionar, né? Porque é uma bola que está voando com muita velocidade, né? Então as pessoas se assustam, mas diferente do que se imagina, as regras são todas muito bem pensadas para proteger os atletas, entendeu? E o goleiro tem uma característica especial porque ele joga todo paramentado, entendeu? Com muitas proteções, ele joga com capacete, entendeu? E protege muito, entendeu? Leva muita bolada, mas assim, a gente não tem assim, relatos de ter acidente com o goleiro, apesar de ter muita força, né? Mas a gente vê que é tudo muito protegido, viu, Priscila e os ouvintes aí. Essas regras dos 4 tempos de 15 minutos, antigamente não existiam, porque o jogo era mais lento, a bola ia mais devagar, então digamos, a intensidade do jogo não era tanta como hoje em dia. Por isso também mudaram as regras e ainda continuam mudando pequenas coisas, né? Mas principalmente isso pela dinâmica que tem o jogo. É um jogo que tem uma exigência física muito grande. Então, é por isso que dividiram em 15, com descansos de 2 minutos, porque realmente os jogadores precisam, né, descansar 2 minutos, beber uma água para continuar jogando. Basicamente isso. Não dá muito tempo em 2 minutos para dar indicações técnicas, nem nada, né? Basicamente, se hidratar, talvez quem consiga comer alguma coisa, come e continuar jogando. Até o meio tempo, sim, que já tem 10 minutos para ficar mais tranquilo, mas a intensidade é muito grande. Por isso que tem que ter até uma alimentação diferenciada, né? Requer muito esforço, né, físico. Exatamente, tem um esforço físico muito alto. Interessante, assim, só de falar, né? Realmente a gente fica curioso, então, assim, vale até a pena, sério, vale até a pena, assim, as pessoas pesquisarem mais, né? Interagirem mais, porque é tão pouco, infelizmente, é tão pouco falado ainda, né? Muitas pessoas desconhecem. E é super interessante, falando sobre as regras, que é pensado, né? Sempre para a integridade do jogador, então, assim. Bate aquela curiosidade, né? E na Argentina, ao contrário de aqui no Brasil, na Argentina o hóquei feminino é muito mais forte que o masculino. Aqui no Brasil é um pouquinho o contrário, né, Tonico? É verdade, aqui é bem ao contrário. E na Argentina é incrível, mas a maioria das meninas, né, começamos ou jogamos no colégio, começamos jogando no clube e todas passamos alguma vez pelo hóquei em nossa vida, pelo menos para saber de que trata. Isso é verdade, viu? Em 2019 eu estava em La Plata e a seleção argentina, né, as Leonas, como são chamadas lá, né, seleção feminina, tinha um amistoso com a seleção da Alemanha e eu cheguei para esse amistoso. A fila que tinha do lado de fora era impressionante, era como um show aqui no Brasil, entendeu? Sandy Júnior ou algum outro aí, que fica aquelas filas, e eu não acreditei, eu falei, não é possível, cara. Aí a pessoa que me acompanha falou, isso aí isso é normal, entendeu? Essa fila aí, e assim, depois que a gente estava lá, as arquibancadas completamente lotadas, a arquibancada lotada, sabe? E assim, popstar mesmo, entendeu? Acabou o jogo, todo mundo querendo autógrafo, foto, sabe? E isso, assim, é uma realidade muito distante para nós, assim, e isso que me encanta no rock, e assim, a Alejandra brinca que eu conheço gente na Argentina, não sei, é porque assim, eu gostei de esporte, pela plasticidade que tem o esporte, sabe? E essa integração que a gente vê, né? Porque assim, são adversários no campo, mas fora do campo, e isso assim, eu queria só ilustrar, porque na Argentina tem o terceiro tempo, e os clubes, quando vão jogar, os clubes que estão jogando fora de casa, né? O clube que está recebendo, acabou o jogo, eles oferecem lá um lanche, um jantar, alguma coisa para esses que estão vindo para jogar contra ele, entendeu? Contra eles. Liberados da Nutri, né? Liberados da Nutri, a Nutri não tem nada a ver com o terceiro tempo, né? Não tem. Então, assim,
Isso que me atraiu e que me encantou, porque eu vejo que, assim, é nítido que eles estão ali, adversários, mas fora do campo é totalmente diferente, entendeu? Então, eu acho que esse espírito que tem que prevalecer no esporte, entendeu, Priscila? Que é as pessoas estarem ali pelo prazer de jogar e respeitando sempre o adversário. Isso é que faz com que o esporte cresça, desenvolva, entendeu? E faça com que mais gente esteja chegando, Se né? Então, interessa. assim, isso é importantíssimo. Bacana, bacana mesmo. A gente está chegando no final da live. Bela live, aprendi muito, obrigada. Laura agradecendo. Tonico faz a diferença, sempre presente, em vários segmentos. Laura Caldas. Obrigado, Laura. Esporte, hoje é fila para Pablo virar. Santos Júnior, década de 90. Pessoal, quero agradecer imensamente. Alê, interessante também falar. Opa, calma aí. Interessante também falar os benefícios que o rock pode trazer para o praticante. Coordenação, Calma aí, interessante também falar os benefícios que o rock pode trazer para trabalha força muscular, desenvolve agilidade, coordenação, etc. Ale Seva. exatamente. Tem vários fatores, várias coisas que o hockey trabalha, a parte muscular, a coordenação, a parte aeróbica. É uma atividade bem completa. Conceição. Boa noite, Tonico. É muito bom conhecer esse seu lado esportivo. Obrigado, Conceição. Pessoal, quero agradecer. Chegamos aqui no fim da live. Foi um prazer imenso. Essa live bem bacana, diferente, né? Que não é de costume, que sempre trazemos aqui semanalmente. Foi um prazer muito grande. Quero agradecer também o pessoal que ficou com a gente até aqui, participando com a gente da live. Lembrando, para quem não conseguiu assistir, essa live vai ficar salva no Instagram. Para quem puder compartilhar, para quem perdeu. E agradecer imensamente, foi ótimo, maravilhoso. Agora eu vou sair daqui curiosa, querendo pesquisar sobre Está rock. convidada. Convidado. Muito obrigada, gente. Conceição, Desculpa a boa briga dos meus noite. gatos Eu falei a última aqui. porque as mensagens vão chegando, eu estou me despedindo, mas está chegando e eu estou aqui me atiçando para poder ler. Conceição, muito bom participar de um assunto que envolve vários setores da saúde. Marcos aqui agradecendo, parabéns para todos. É isso, pessoal. Eu Quero agradeço a agradecer todos quem aí esteve com a também, gente viu? até agora aqui na live. Obrigado, Obrigada a todos por Tonico. Obrigado, assistir. doutora Alejandra. Foi um Obrigado a prazer muito todos. grande. Obrigado, Daniel. Obrigado, Speed Nilson, homem do handball aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Esse homem faz um trabalho maravilhoso com o handball aqui, de inclusão. Olha, tem que agradecer muito o Cid Nilson. Depois a gente vai marcar alguma coisa para ele aí, que ele tem muito aí para acrescentar aí nesse processo de inclusão pelo esporte. Tá bom? E agradeço ao OrtoCenter aí pelo espaço, Alejandra, por dividir aí esses poucos momentos. Obrigado, Priscila, você, Tânia, toda a equipe de comunicação da OrtoCenter, tá? Vocês são importantes aí para nós também. Obrigado. Obrigado, é um prazer. E, pessoal, qualquer esclarecimento, né, adicional, vocês podem acessar o site da OrtoCenter, né, que é www.clinicortocenter.com.br. Lá tem uma série de informações, vídeos, e conta com uma equipe multidisciplinar, né? Então, qualquer esclarecimento, podem acessar o site. E é isso, pessoal. Obrigada, foi um prazer imenso. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Prazer, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.